Oi, gente, sejam bem-vindos a uma explicação sobre o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de informação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade. Assim que fez, acelerou o processo de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo nas relações de trabalho. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e se atribuiu-se esses pioneiros aos ingleses pelo fato que se foi lá que surgiu a primeira máquina de vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, em 1765. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de um fato na década de 1780. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento de maquinário voltando para a produção textil, e isto de roupas. Com isso, uma série de máquinas como Spin Jenny, Spin Flame, Water Flame e a Spring Mill foram criadas a tecer fios. Com essas máquinas, era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente exigiria a utilização de várias pessoas. Bem, gente, estamos aqui para a continuação da outra matéria, que foi a Revolução Industrial, que agora é a Revolução Francesa. Vamos começar. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que acontece na França entre 1749 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto de grau de racismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude de crise no país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e da liberdade individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu o caminho para a a França, que fez suas revoluções e a ela deu suas ideias, ao ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de todas as nações emergentes. A França fortaleceu o vocabulário e os temas da política liberal e racial democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A ideológica do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido às ideias europeias, inicialmente através da influência francesa. Essa foi a obra da Revolução Francesa. Bem, gente, agora a gente vai para outra parte, né, da continuação, que foi a Era Napoleônica. Gente, vamos continuar o assunto aqui, que a gente estava lendo, né? Vamos falar sobre a Era Napoleônica. A Era Napoleônica compreendeu o período da chegada de Napoleão Bonaparte ao poder no consulado, em 1799, e terminou com a sua derrota na Batalha de Waterloo e seu exílio na ilha de Santa Helena, em 1815. Duas características principais que podem ser ressaltadas nesse período de história mundial: a consolidação das instituições burguesas nos estados nacionais e a expansão do Império Napoleônico para os outros locais da Europa, configurando-se como uma ameaça ao antigo regime absolutista do continente. A subida de Napoleão ao poder ocorreu
em meio à crise que havia no diretório de 1795 a 1799, sendo verificadas conspirações tanto à esquerda como a conspiração dos iguais, quanto à direita. Com as ações dos realistas, o prestígio conquistado com essas campanhas militares externas pelo exercício francês em geral, é a de Bonaparte em particular, colocou Napoleão para ser o garantidor da origem eterna da França. Um golpe contra o diretor do 8º do Brumário, 9 de novembro de 1799, representou a reação dos girondinos, batendo Bonaparte à frente da conspiração. Com o golpe, tinha início o período de consultado, de 1799 a 1804. Nele, Napoleão Bonaparte tornou-se um dos 3 cônsules, ao lado do Sabad, Siles e Rodrigues Docos. Mas pelo fato de ser o primeiro cônsul, era Napoleão que certificava o poder executivo, principalmente com um reforço de poder a esse cargo dado pela Constituição no ano 1802. Internamente, o objetivo era reorganizar a economia, a sociedade francesa e as novas instituições da burguesia, criando uma estabilidade no país. No plano econômico, uma das principais medidas foi a criação do Banco da França, que, controlado pelo Estado, criou o padrão monetário do franco, possibilitando ainda facilmente financiamentos à indústria francesa e à agricultura. A criação desses bancos central possibilitou ainda o controle agente. Gente, eu só quero avisar que se eu ficar lendo alguma palavra que me desculpe, tá? Porque é uma palavra nova pra mim, eu tô lendo agora, tá? Se for isso, me desculpe. No âmbito da organização social, a principal instituição burguesa criada por Bonaparte foi o Código Civil Napoleônico, em 1804, que serviu de parâmetro a diversos códigos civis nacionais posteriores, inspirando no direito romano. Ele garantia vários princípios caros à burguesia liberal, com a liberdade individual, liberdade do trabalho, liberdade de consciência, Estado leigo, igualdade parente e a lei ao direito de propriedade privada. Mas o Código não garantia direitos ao trabalho assalariado, proibindo graves e organizações de trabalhadores, além de estabelecer a escravidão nas colônias. Bonaparte realizou ainda reforma no ensino, com a criação de liceus que garantiram a formação à parte do funcionamento público e os oficiais para o exército. Além de cursos superiores, como nas escolas de Direito, de Política e Técnica Naval. Na relação com a Igreja Católica, foi realizada uma condata com o Papa Pio VII, pacificando essas relações e mantendo a Igreja submetida ao Estado francês. Inúmeras obras foram realizadas, garantindo as condições infraestruturais ao país e também consolidando o apoio dado a Napoleão pela população. Gente, me desculpe se eu estou falando algumas palavras erradas, tá? Me desculpe mesmo. Vamos continuar. Com esse apoio, Napoleão pode conseguir a vitalidade com o poder, a construção do ano. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e de estradas de ferro, que, a partir da década de 1830, foram construídas por toda a Inglaterra. A construção de estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que admitiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercadorias. O desenvolvimento das estradas de ferro aproveitou a posteridade da indústria inglesa,
que por uma vez os financiadores da construção foram exatamente os capitalistas que provaram na Revolução Industrial. Porque a indústria inglesa não conseguia absorver todo esse excelente capital, fazendo com que os investimentos nas estradas de ferro acontecessem. Obrigado.